Olá, tudo bem? Estou aqui no meu cursinho de reciclagem de trânsito, aula, e a gente já vai iniciar aqui sobre o tema violência contra a mulher, agosto lilás, o mês de conscientização da violência contra a mulher, que está aumentando absurdamente, né? Eu sou uma vítima de violência, né, contra as mulheres aí, não só de uma pessoa, que fique muito claro aqui, porque eles já tentaram me calar várias vezes. Eu estou há 10 anos pensando em como eu faria isso e agora surgiu a oportunidade e será dito tudo. E a gente vai começar aqui sem dar nomes a ninguém. Então, portanto, não vou me calar, porque eu não vou citar o nome de ninguém. Não é o meu interesse. O meu interesse é alertar, ajudar. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu fui acuada no último fim de semana, num ambiente entre os meus amigos, por uma das pessoas, por um dos agressores. Não vai me intimidar. Eu vou falar, eu vou expor, eu vou alertar quem está sendo ludibriado pela pessoa. Por todas elas que eu passei, infelizmente, nas mãos. Então esse é o motivo. Um dos, porque o outro é alertar. O principal motivo é alertar. É fazer o meu trabalho aqui, por ser meu trabalho. Essa palestra aqui, esse depoimento aqui, essa exposição faz parte do meu trabalho, primeiramente. Obrigada pela preocupação. Todas as providências já foram tomadas. Eu estou mudando de endereço, providenciando carro blindado. Mas isso aí não é exatamente por isso, tá? Isso é por mim mesma, pelo meu filho, pela minha família. Tá? Não se preocupem. A ideia não é falar e aqui como vitimista. Não sou nem um pouco vitimista. Quem me conhece e me acompanha aqui sabe. Zero vitimismo, tá? Não vai ter isso aqui, tá? Brincadeira também eu acho um pouco exagerado, mas vai ter o tom necessário de seriedade, comprometimento e sem drama, tá? Sem drama, sem vitimismo, tá? Ai, não quero expor ninguém. Claro que eu quero expor. Eu queria dar nomes. Claro que eu quero. Óbvio que eu quero. Mas vamos fazer a coisa certa, senão os meus advogados me matam. Entendeu? E não é brincadeira, isso aqui é seriedade. Dando uma introdução aqui de como eles agem, tá? O que precisa entender? Isso vale para narcisistas, alguns borders, psicopatas, sociopatas, que é toda a mesma laia de gente sem caráter. Não tem conserto, tá? Isso não tem cura, não existe tratamento. Isso é um defeito moral da personalidade, tá bom? Não adianta, não tem, vai se tratar, não existe. Eu conversei com todos eles, eles são incapazes de enxergar um palmo diante do nariz. Isso aqui é muito sério, tá bom? Eles não têm várias pessoas, eles não vão agredir várias pessoas, não existe isso, tá? Eles escolhem uma pessoa, tá? Eu já falei muito disso aqui, mas não tem problema, a gente fala novamente, tá? De como os narcisistas, psicopatas, sociopatas, eles têm uma maneira muito parecida de agir, tá? Tem uma pessoa somente que eles vão agredir, bater, xingar, roubar. Se tiver como pegar dinheiro, eles vão pegar. Cada um escolhe uma coisa de como agir. Tem uns que não vão roubar, mas vão bater. Tem uns que não vão bater, mas vão roubar. Então, quer dizer, cada um tem ali um negócio que eles seguem uma linha, tá? Eles vão fazer isso com uma pessoa. Uma. Por isso que ninguém ouve. Essa pessoa quer gritar, essa pessoa quer falar e ninguém acredita. Por quê? Porque ele conquista todos à volta. Geralmente, pagando tudo, né? Geralmente, nem que não tem dinheiro arruma, eles vão ofertar muita simpatia, muita agradabilidade. Ao ponto de você chegar pra uma pessoa e tentar alertar, ela vai falar assim, não, claro que não, essa pessoa é maravilhosa. Mas não importa. O que importa é que tenha um pouco de pessoas informadas e tragam essas notícias, essas informações aqui para outras pessoas não sofrerem, tá? O que acontece? Aonde vai chegar esse nível de psicopatia, ninguém sabe. Eles não têm limites, né? Eles não têm. Tanto é que você vê aí, hoje o índice tá aí na minha timeline, o índice de feminicídio, tentativa de feminicídio, de stalking, de tudo, de perseguição, tudo aumentou absurdamente, homicídio, tá? Então, quer dizer, é aquilo que eu sempre falo aqui. Aliás, tudo isso aqui eu sempre falo aqui, mas a gente vai dar uma reforçada aqui nessa série, tá? Inclusive, todas elas terão depoimentos meus, tá? A gente sempre vai ter uma introdução de como agem e o que eu passei.
Dito isso, vão comprar todas as pessoas à volta daquela pessoa que ele quer agredir, que ele quer destruir, que ele quer roubar. A intenção a gente nunca sabe se ele quer bater, destruir, roubar. Não tente entender um psicopata, esquece, desiste. Mas ele vai tentar comprar todas as pessoas à volta, porque quando a pessoa decidir falar, as pessoas não vão acreditar, tá? Então vai comprar oferecendo viagem, oferecendo tudo, oferecendo casa de praia, fazenda, helicóptero, avião, tudo, impossível. Vai falar, nossa, que pessoa extraordinária. E as pessoas, sabem o que elas fazem? Elas vão. Por quê? Porque hoje é um outro problema, as pessoas não têm seletividade. Muitas pessoas, infelizmente, não têm, né? Então eles começam por aí, né? Eles ficam um tempo quietos. Começando com alguns dos meus testemunhos, hoje eu já falei, né, que eu fui agredida uma das vezes por golpes de Krav Maga, a pessoa luta Krav Maga, e depois que ela adquiriu o porte de arma, foi quando eu falei, não, agora... Porque o que que acontece, tá? Não é fácil você sair de um psicopata. Não é assim, tchau. Você não, sabe quando a pessoa entra lá pro tráfico? É tipo isso, você não pode simplesmente virar as costas, porque você não sabe, ele não deixa. Então você tem que começar. O que eu faço hoje, inclusive, no meu trabalho? Eu articulo com muitas pacientes como elas vão sair daquela relação. Às vezes é um trabalho de meses para ela poder sair. Simplesmente ela não pode chegar e falar, eu não quero mais. Não pode, não tem. Muitas mulheres não têm esse direito de falar, eu não quero mais essa relação. Até misturando um pouco as situações, porque são mais de 4, 5 pessoas, tá? Que eu vivi essas situações. Então, nem tentem desvendar aí, porque eles estão aqui stalkeando, eu sei que estão. Eu já cheguei a passar fome do tipo assim, de estar em um lugar e eu não ter levado dinheiro e eu ficar mais de 12 horas sem comer. Porque eu não tinha levado bolsa, era uma situação assim, diferente, era um show. E eu fiquei mais de 12 horas sem comer. E a pessoa comendo na minha frente, né? Comeu um monte, bebeu um monte. E ainda quando eu falava assim, nossa, depois eu te dou. Putz, não trouxe, não tinha real mesmo, porque era um show com. Era um show, não posso falar o show. Mas era muita gente, não tinha como ficar levando bolsa. E eu fiquei mais de 12 horas sem comer, tá? Uma outra situação, uma vez eu acordei e tinha uns. Eu não cheguei a contar, mas eu vou contar com calma. Mas por volta de uns 120 prints, mais de 100, eu acredito, prints do meu Instagram. Eu estava em um determinado ano e mês com aquela pessoa. Ela estava printando coisas de. Meu Instagram é antigo, tem 11 anos que eu tenho Instagram, eu fui uma das primeiras. Ela estava printando coisas de assim, 9 anos pra trás, que eu nem lembrava quem era cada uma daquelas pessoas que estava comentando nas minhas fotos, se eu tinha ficado, se eu tinha tido relações. E me referindo-se a que eu era uma pool, né? Mas detalhe, eu nem preciso justificar aqui, né, que não existiu isso. Eu não me envolvi com essas pessoas. Uma coisa muito típica dos psicopatas, né? Eles criam coisas e situações na cabeça deles inexistentes. Muitas pessoas eu nem lembrava. Mas uma coisa também acontece. Ele foi lá, gravou alguns nomes e persegue essas pessoas hoje. Ele foi lá e fez amizade com essas pessoas hoje. Pra você ver o nível. Por isso que eu falo muito cuidado quando alguém se aproxima do nada em você. Oferecendo tudo muito legal. Desconfie. Principalmente homem. Principalmente por quê? Porque quando o homem ele faz isso é um nível muito grave. Mulher faz mais. Por exemplo, por que que eu atendo homens que sofrem nas mãos de borderlines? Porque a mulher, algumas borders, elas são o narcisista em forma de mulher, né? Geralmente, tá? Algumas borders, não todas. Não venham borders se revoltar aqui, não. Tá? Da última vez que eu falei das borders, foi problema de vocês. Se não é você, não é você. Não tô falando que são todas. Se você foi diagnosticado, ou seu profissional não sabe diagnosticar, ou você não faz parte dessa parcela que eu estou dizendo. Mas o que que aconteceu com um amigo barra paciente que eu fui tentar ajudar? Eu encontrei ele em um lugar público. Se ele ver a história dele, vai lembrar. Se eu vou rir, porque tem que rir. A Ditacu já tava lá. Ele nem começou a contar, porque a gente sequer tinha iniciado o tratamento. Sequer tinha começado.
Eu levei um empurrão, assim, quase caí de cara no chão e quando eu saio eu tô com salto 15. Não tem condição. Na mesma hora ali eu falei, não me procura mais pra gente tratar. Por isso que eu sempre falo aqui, se eu percebo diagnósticos, principalmente de alguns borders, principalmente porque predomina ser nas mulheres, não atendo, tá? Nem você que tá sendo vítima delas, infelizmente, porque como eu tô voltando ali, a mulher é mais inerente dela fazer isso, tá? Então, pro homem fazer isso é porque tá num nível muito grave de psicopatia, tá? Inclusive, o que mais tem também são mulheres machistas, borders, narcisistas que querem destruir outras mulheres. Às vezes, dessas 4, 5 situações que eu passei, 2 situações, às vezes, se juntaram com o dito cujo para me perseguir, tentar me destruir. Eu passo até hoje essas situações. Judicialmente, a gente vai falar de tudo aqui, tá? Mas tem que falar por partes. Fofoca, maledicência, difamação, mentiras. Até hoje, passou meses, anos, tem situações que passou anos e não morre, não cessa. Porque o narcisista, psicopata, ele não para. Ele não para, entendeu? É o foco, muitas vezes é o foco da vida dele. Porque não tem sentido, ele não tem sentido nenhum, muitas vezes até nem faz nada da vida, né? É um grande mal, não tem o que fazer, né? Para concluir, então, essa minha primeira, eu diria assim, uma live cortada aqui, primeira da série de testemunhos que eu darei, não só esses, atuais também se juntam, né? Não sei se talvez ali no fundo tenha uma coisa do tipo assim, eu amo ele, ele não me ama, então eu vou ajudá-lo a destruí-la, né? Isso também é uma psicopatia, tá? Então, a atual também se junta nessa tentativa. Vamos falar continuar falando do salto 15. É muito comum nesses psicopatas, eu sou uma pessoa que vivo de salto. Já fui arrastada pelo asfalto, porque a pessoa não aceitou que ali eu tava tentando já terminar a relação, como eu falei pra vocês, isso não é fácil, e me derrubou no meio da. E aí eu, com um dos meus saltos 15, fui arrastada pela rua, não conseguia levantar, não tinha ninguém na rua, era madrugada. Tentei levantar umas 2 vezes, caí, porque a pessoa me puxava, ela não soltava. Homem é mais forte que mulher, não tem jeito. E eu fui arrastada, jogada pra dentro do carro, com toda a força, no sentido de, sabe quando você empurra a cabeça da pessoa pra ela entrar no carro, porque eu não queria entrar, eu tava com medo. E socava a minha cabeça, nessa que socava, eu já tinha caído umas 3 vezes no asfalto, eu já tinha ralado tudo e bati várias vezes a cabeça, porque eu tentei desvencilhar para não entrar naquele carro. Eu tinha medo do que podia acontecer ali dentro. E mesmo depois que eu entrei nesse carro, foram umas sequências de cavalos de pau para me acuar. E freadas bruscas onde eu bati a cabeça no vidro. Aliás, essa questão de freadas bruscas para que eu batesse a cabeça no vidro era muito comum, era corriqueiro. Era quase que comer. Você tem que comer todos os dias? Espera aí que eu vou dar uma freada brusca, porque ela falou uma coisa que eu não gostei, para ela entender que ela não pode mais falar isso. E às vezes era uma coisa boba. Eu falava ali porque eu falo mesmo, sou espontânea, tô conversando, de repente era uma freada que eu meti a cabeça no para-brisa. Pra tipo, não fale mais isso. Não fale que eu vou dar uma freada pra que você. É uma forma de acuar, né? Isso não fale, não se expresse, não gostei do que você falou. É uma forma de estar te amedrontando para que você não tenha reações, né? Então isso era muito comum, tá? As freadinha brusca ali pra meter a cabeça no para-brisa era muito comum. Muito comum, e das 4, 5 situações aí, 3 tinha isso.